A possibilidade de um animal digerir fibras vegetais, transformando forragem em carne com tamanha eficiência, como fazem os bovinos, é um fator fundamental para a pecuária. E as pastagens são o ponto de partida para a alimentação desses animais. Mas não apenas o pasto tem importância econômica para a nutrição animal, outros alimentos fibrosos também. Entre os alimentos volumosos, as folhas tenras produzidas pelas gramíneas tropicais, que são colhidas pelo próprio animal em pastejo, constituem a fibra de melhor qualidade nutricional que um bovino pode ingerir. Além disso, as gramíneas apresentam alta produção por área e são bastante palatáveis, sendo muito apreciadas pelos bovinos. Mas é importante destacar que o valor nutricional da pastagem varia, decaindo muito com o avanço da idade das folhas. A fase mais nutritiva e mais palatável das gramíneas como alimento para ruminantes normalmente ocorre entre 3 e 5 semanas de idade. O valor nutritivo da forragem em termos de composição e digestibilidade também varia com a espécie de planta pastejada. A Braquiária decumbens, por exemplo, apresenta 29% de matéria seca, 8% de proteína bruta e 55% de NDT em cada quilo de folhas e talos verdes. A mesma quantidade de folhas e talos verdes de Coast Cross também apresenta 29% de matéria seca, mas tem 12% de proteína bruta e 60% de NDT. O valor nutritivo da pastagem decai não apenas com o avanço da idade da planta, mas também se há déficit hídrico no solo. A falta de água no solo certamente é um dos grandes fatores limitantes a uma maior produtividade nas principais regiões pecuárias do Brasil, nas quais a estação seca bem pronunciada se constitui em um grande desafio aos pecuaristas. Comparadas aos alimentos concentrados, as gramíneas são pobres em energia. Por isso, se usadas como único alimento, as gramíneas propiciam um ganho de peso limitado, porém seu custo é muito inferior aos dos alimentos concentrados. Quando as folhas estão tenras, são ricas também em vitaminas A e E. Mas, mesmo em seu melhor momento nutricional, as gramíneas são pobres em fósforo e outros minerais, o que torna fundamental a suplementação mineral para o gado criado a pasto. Esse tipo de suplementação tem efeitos muito positivos sobre o ganho de peso e sobre a reprodução, por exemplo. Além da pastagem, você pode utilizar outros tipos de volumosos na pecuária de corte, como as silagens, o feno e a cana-de-açúcar. O tipo mais viável economicamente e que mais se destaca é a silagem, que é um tipo de forragem conservada, podendo ser feita com milho, sorgo e girassol, entre outras espécies forrageiras. As silagens têm características nutricionais e técnicas de utilização importantes, que você deve levar em consideração. Vamos conhecê-las. O primeiro fato que você deve considerar é que as características nutricionais das silagens variam com a espécie ensilada. A silagem de milho é mais usada em todas as regiões do país. Se bem feita, oferece até 32% de matéria seca, 8,65% de proteína bruta e 65% de nutrientes digestíveis totais, o NDT. A silagem de sorgo, que é uma cultura menos exigente que o milho em termos de cultivo, apresenta 30,68% de matéria seca, 7,97% de proteína bruta e 60% de NDT. Já a silagem de girassol, que tem sido cada vez mais adotada em regiões onde seu cultivo apresenta um bom rendimento, tem 30,1% de matéria seca, 11,73% de proteína bruta e 60% de NDT. Se você comparar os valores nutricionais dessas espécies ensiladas, perceberá grande semelhança entre elas, com ligeira superioridade do girassol em termos de proteína bruta e do milho em energia. Para fazer uma boa silagem,
Você terá de cultivar a espécie forrageira para que ela produza grande volume de forragem por área, mas terá de usar cultivares que apresentam alto teor de grãos. Quando atingirem o ponto ideal para a colheita, as plantas serão cortadas, trituradas e armazenadas em um silo, onde a forragem será compactada e protegida da luz solar e da umidade. Nessa condição, a forragem passará por fermentação anaeróbica, o que, juntamente com a ausência de ar propiciada pela compactação e a proteção contra a umidade, permitirá sua conservação durante muitos anos, sem que o material se deteriore. Silagem é a maneira mais adequada e prática de tratar animais em confinamento. E dentro da silagem, obviamente, a silagem de milho é a mais utilizada, é uma das que tem melhor valor nutritivo, apesar de a gente não descartar forrageiras como sorgo, da silagem muito próxima da qualidade da silagem de milho, uma planta que pode ser usada. O girassol é uma planta que pode ser utilizada, dá uma silagem de boa qualidade. A própria cana pode ser utilizada, dá uma silagem de média qualidade, mas que a gente compensa na formulação da ração. Então, a produção de silagem, ela geralmente é feita dentro da propriedade. O produtor pode comprar silagem? Pode. Desde que ele tenha vizinhos agricultores, é uma alternativa. Hoje nós temos feito bastante sistema dessa natureza. A região tem agricultura, ele compra a lavoura do vizinho ou até mesmo a silagem pronta. Compra a lavoura, ensila ou traz a silagem pronta. O uso de silagens na alimentação animal é mais comum no manejo alimentar feito no confinamento. Nesta condição de manejo, a silagem compõe a porção de fibras da dieta oferecida aos animais, em um sistema intensivo de engorda, que exige o uso de tecnologias apropriadas, um rebanho de boa genética e a oferta de grandes quantidades de alimentos concentrados. Porém, considere que a oferta de alimentos concentrados na pecuária não está limitada apenas à engorda em confinamento. Mesmo se você faz a engorda a pasto, ou seja, usa a forragem como principal alimento do gado, a suplementação com concentrados pode se tornar um recurso de manejo importante. A pastagem tropical é o ponto de partida para a produção na pecuária de corte e uma grande vantagem para os pecuaristas do Brasil. Entretanto, no universo competitivo da pecuária de corte, com contínua demanda por produtividade e intensificação de atividades para poder atingir melhores resultados econômicos, você verá que utilizar apenas a pastagem para produzir carne pode ser insuficiente. Da mesma maneira, para outras categorias animais, como reprodução, cria e recria, você poderá oferecer esse tipo de alimento, buscando suprir as limitações que os alimentos volumosos apresentam para a nutrição animal. Como a evolução genética ela chegou e para ganhos de peso altos, vamos dizer aí que um bovino a pasto, uma pastagem verde de boa qualidade, ele tem a condição de ganhar 400 gramas de ganho de peso vivo ao dia, e um bovino melhorado geneticamente, ele teria condição de ganhar 1,8 kg, são quase 5 vezes mais, a pastagem não é suficiente para suprir todos os nutrientes que ele precisa. Ela é fundamental no desenvolvimento da flora, ela pode suprir aí até 50% da necessidade, dependendo da genética, até mais, até 70%, mas ela precisa de ser incrementada com outros nutrientes. Então nós temos o capim de um lado, que é capaz de fornecer, no período de chuvas, que ele está verde, com bom estado nutritivo, bom valor nutritivo,
ele é capaz de promover ganhos de peso de 400 gramas por animal dia, sozinho, só ele como alimento único. Por outro lado, nós temos um animal que evoluiu geneticamente e tem capacidade de ganhar 1,8 kg. Então, essa lacuna, essa diferença entre 400 gramas e 1,8 kg, eu posso preencher com a suplementação e otimizar o ganho deste animal de forma econômica e que antecipe o abate do mesmo, produzindo carne numa velocidade muito maior, numa economia muito maior, girando a mercadoria rápido e obtendo melhores lucros.